internet caia, para não correr o risco de vocês ficarem sem a frequência de vocês, eu já vou colocando aqui, ó. Chegou mais alguém. Vou adicionar aqui. Mas é a criação. Pode ter certeza que ela é desse jeito pela criação que teve. E fala com uma foto dela, né? Eu acho que ela tinha um problema, né? É o quê? Ela tinha um problema, né? Ela chamava de... professora, eu vou trazer o professor. Vamos lá. A chamada. Ana Lúcia. Andréia. Se a Andréia não está online, acho que ela vai chegar. Ela vai chegar. Edna. Já não vem mais nada, eu gostaria daqui saber. Seu nome não é. Eliane. Eliane Lima. Eliane Simone. Ó, o povo tá chegando. Eliane Simone. Elione veio? Não, né? Vai Grazi. presente. Jacileide. Jadson. Josefa Cristina Xavier. Vai lá. Maria Aparecida. Maria da... Presente, professora. Aparecida? Aparecida ou Conceição? É. Maria da Conceição presente, professora. Certo. E a Aparecida tá presente? Apareci. Tá certo, minha filha. Coloquei aqui. Maria de Lourdes. Maria Efigênia. Aqui, professora. Certo, minha filha. Aqui, viu? Tá certo. Colocou a minha presença. Maria Graziela. Colocou a minha presença? Coloquei. Maria Martins. Olha, vou ficar só até as 3, que vou sair na lotérica, viu? Tá certo. Maria Martins. Quem é Maria Martins aí? Maria Martins, ela não vai estar na casa para sair. Ela mandou o vermelho, né? Ela não... Maria Monteiro. Tá certo, Aparecida, eu já coloquei. Já coloquei. É o medo do Rafael. Marineide. Marineide Pérez. Não. Marlene Alice. Marlúcia André. Presente. Quem? Marlene? Marlúcia. Marlene tá aí ainda? Marlúcia André, viu? Luzian. Presente. Tá o quê? Patrícia. Pedrina. Rosângela. Rosângela, por onde andastes, Rosângela? Verdade, por onde? Estou trabalhando, aí tá difícil pra me sair. Sei. Ah, mas você mora aqui no Natal, não? Bora pra aqui, não, eu trabalho aqui em Natal. Sei. Menina, você tá muito É, pessoal. né? Vai na minha casa. 3. Eu tô com 5. 5 falta. Desde que a gente voltou, você ainda não viu nenhuma, não E eu foi? que tava assistindo, online não dava certo. E assisti uma vez. Ah, entendi. Minha Monteiro, que é Maria Monteiro, né? Maria não chegou lá. Maria. Marlúcia André de Lima. Marlúcia. Ela tá achando que eu não vou botar pra mim. Já
botei, Marluce. Vamos lá, vamos começar, né? Gente, hoje, como vocês sabem, nós iremos iniciar o módulo que nós estávamos vendo, né, antes da gente voltar aqui presencialmente, que é o módulo de saúde e seus cuidados, certo? A gente já tinha visto até a metade desse material e é o que a gente vai fazer. Nós iremos fazer mais 2 encontros, esse mais outro de retomada de assunto que já foi dado em aula gravada. Então hoje nós vamos revisar 4 assuntos, se der a gente faz 5. Próxima semana a gente revisa mais 4 e voltamos para nossas aulas onde a gente parou, né? E voltar tudo normal como a aula que vocês tinham, que era 2 conteúdos por aula, certo? Então vamos lá. Vocês estão tão bonitinhos, todo mundo com a câmera ligada. Fica tão bonitinho ver vocês assim. Gente, então vamos lá. Como vocês sabem, no livro de saúde e seus cuidados, nós iremos falar sobre algumas patologias. Quem tiver com o microfone ligado, por gentileza, desliga. O livro de saúde e seus cuidados, como vocês puderam observar, o livro ele fala bastante sobre patologias, né? Nós falamos um pouco sobre o autismo, a esquizofrenia, falamos sobre, vai falar um pouco sobre Parkinson, diabetes, hipertensão e entre outros aí, né? E o que é importante desse livro? Eu queria que vocês se atentassem a cada detalhe desse material, porque esse material ele traz informações, além falando um pouco mais sobre a patologia, ainda fala sobre os cuidados que vocês, como cuidadores, podem passar, atuar para as pessoas que necessitam dos atendimentos, né? A gente sabe como, por exemplo, o paciente de diabetes. Como é que eu posso melhorar a rotina, o dia a dia de um paciente com diabetes? Então, no livro de saúde e seus cuidados, nós conseguimos ter esse detalhe, nós conseguimos aprender um pouco mais sobre cada detalhe dessas patologias, certo? Francisco Carlos, quem é Francisco Carlos? Ela colocou em mim, foi jeito. Porque eu não ouvi, né? Quem é Francisco Carlos? Sou eu, professora, Maria Aparecida. Minha filha, eu já botei a sua presença. Porque eu não ouvi, não. Eu já disse 4 vezes com essa. Porque eu estou ouvindo agora. Eu já coloquei sua presença, nem se preocupe. Eu já li aqui, ó, você botou. Professor, eu coloco minha presença, Maria Aparecida, viu? Eu já coloquei. Tá certo. Porque eu estou lhe ouvindo agora, professora. Tá certo, tem problema não. Tá bom, tá ok. Viu? Por isso que eu perguntei. Tá certo. E aí, esse livro ele traz informações importantes para o dia a dia de vocês. Nós sabemos que aqui nessa turma já tem bastante pessoas trabalhando como cuidadora. Alguém está com áudio ligado? Só vai para a final de semana. Quem está com áudio? Leonardo Salles, desliga aí seu áudio, por favor. É Ceiça, né? Que é o Leonardo? Ceiça, minha filha, desliga aí o áudio. Obrigada, Ceiça. Gente, quem é Deusa? Deusa? Que está no grupo conversando? É Francisca? E por que chama ela de Deusa? Ai, Foi apelido. Francisca Aparecida é Deusa. E toda vida que ela fala, aparece Deus. Eu não lembro de nenhuma aluna chamada Deusa. Não lembro. Eu digo, eu vou perguntar quando tiver a aula deles, para me saber quem é Deusa. Não sabia não que o apelido dela era Deusa, não. E aí, é de extrema importância porque muitas de vocês já atuam na área como cuidadoras
então já traz um pouco de experiência. Mas existem pessoas que ainda é marinheiro de primeira viagem, né? Não tem experiência como cuidador. E aí quando vai trabalhar com alguém, muitas vezes chega perdido. Como por exemplo, vai trabalhar com um paciente que tem Parkinson. E aí, como é que eu posso trabalhar, né? Como é que eu posso atuar, exercer minha função de cuidador com mais detalhes, com mais, né? Trazer um melhor serviço. No livro de Saúde e Seus Cuidados, vocês conhecem a patologia, vocês sabem como é que ela evolui, vocês conhecem cada detalhe dela e ainda tem algumas dicas de cuidados que vocês podem dar, né? Então, por isso que é importante vocês se atentarem a cada detalhe dos capítulos do livro de Saúde e Seus Cuidados. Então, nós iremos fazer aqui uma pequena recapitulação sobre, hoje nós iremos trabalhar saúde na infância, saúde na terceira idade, autismo e esquizofrenia, tá? São os assuntos que nós iremos abordar hoje. Eu acho que tinha alguém querendo entrar. Quem não fez a prova vai ser o mesmo assunto, né? Da prova mês passada, sim. Só não é a mesma prova. Tem que mudar, porque aí estavam perguntando, aí... Não, é o mesmo conteúdo. Porém, não é do mesmo jeito. As mesmas perguntas, não é. As perguntas é diferente. Tem que agendar lá. Eu indico a marcar o quanto antes, porque quanto mais tempo deixar, mais ruim, né? Pra esquecer aquela coisa toda. E aí vamos lá, né? Eu montei aqui um quizzinho para vocês, pra gente começar a discutir algumas ideias que vocês já viram o conteúdo gravado em casa. Então a primeira pergunta que eu faço para vocês é: que tipo de transtorno é o autismo? Letra A, é um transtorno mental? Letra B, é um transtorno do desenvolvimento? Letra C, é um transtorno de personalidade? Ou letra D, é um transtorno de ansiedade? Para vocês, o autismo se encaixa em qual desses? B, transtorno do desenvolvimento? Todo mundo, quem está em casa, acha que é qual? Vocês podem opinar. Eu acho que é personalidade. Personalidade? Transtorno de desenvolvimento. Transtorno do desenvolvimento. Transtorno de desenvolvimento. Gente, se fosse uma prova, quem marcou a letra B está correto, certo? Por quê? O autismo ou transtorno do espectro autista, do autismo, é classificado como um transtorno de desenvolvimento. Transtorno de personalidade é o transtorno bipolar, né? Que muda a questão da sua personalidade. Mas o autista, ele não muda de sua personalidade. A personalidade dele é aquela, né? Eles não têm essa modificação. Então, se fosse para uma prova, já estava marcando a resposta certa, né? Professora, Oi! uma criança que ela tem uma personalidade muito forte e tem autismo também. Não pode ser uma coisa concluída com outra, não? Porque eu tenho um sobrinho que ele tem uma personalidade bem... Ele tem problema, sabe? Psicológico e isso aí que eu estou dizendo, personalidade. Porque a personalidade dele é forte, você não pode contrariar nada, entendeu? Não, é mas isso aí. é outra questão, né? Personalidade forte que vocês dizem é o quê? Na cabeça de vocês, personalidade forte é o quê? Porque A desenvolvimento assim, ele é bem mais Não, personalidade. Personalidade é quando ele tem duas pessoas. Porque a personalidade é modificações. Um exemplo, uma personalidade, uma pessoa feliz para uma personalidade, uma pessoa depressiva. Então existe essa modificação de personalidade. Mas cada indivíduo tem a sua personalidade. O autista, ele não muda de personalidade. A personalidade dele é uma só. Ele não tem essa modificação de humor. Ela não tem modificação de característica nenhuma. Então, para mim, eu queria ouvir de você, o que é personalidade forte para você? Quem é que perguntou? Vocês conhecem o voz? Não. Quem foi que falou?
Foi eu, Marluce. Pronto, Marluz, pra você, o que é personalidade forte? Porque assim, meu sobrinho tem 5 anos, sabe? Aí a família levou para um médico, essas coisas, entendeu? Psicólogo, foi por tudo quanto era médico, né? Especialista. Mas só que o menino, ele tem uma personalidade que é forte. Aí eles usam isso, entendeu? O que Aí é é por uma isso que a personalidade gente... forte? Diga aí pra mim, o que é uma personalidade forte? Uma personalidade. Deixa ela falar, calma aí, vai, Marluce. É uma criança que ela não, vamos supor, ela não aceita o não de nenhuma pessoa, ela tem aquele seu querer, entendeu? Ele faz o que ele der na telha, pra ele, tudo que ele fizer dá certo. Então, Você não pode corrigir, não pode contrariar, que ele já fica transtornado. não, isso aí é falta de educação, falta de limites, falta de ensinamento. Porque a psicologia ela ensina, né? Isso não é eu que estou falando, não é Ingrid, professora Ingrid que está falando, é a ciência que comprova, né? Que nenhuma criança nasce com a sua personalidade formada. A criança ela vai formar sua personalidade de acordo com o meio que ela vive. Então, se a criança ela nasce em um lugar onde ela tem educação, limite, amor, respeito, ela vai crescer com todos esses princípios. E aí a personalidade dessa criança vai refletir no que ela foi ensinada. Agora, se ela vive num ambiente que ela não tem limite, ela não tem educação, ela não tem regras, ela não tem amor, ela não tem respeito, você já sabe como é que vai ser a personalidade dessa criança. Eu acredito que não existe personalidade fraca ou personalidade forte, né? Eu acredito que existe a personalidade, independentemente se for fraca ou se for forte, né? Não acredito que tenha. Eu acredito que cada um tem o seu jeito de ser. E esse jeito de ser é que gera a sua personalidade. Aí, professora, uma criança dessa, com 5 anos, que no caso dele tem 5 anos, aí mete em remédio, aí o menino fica mais agressivo ainda, fica uma coisa que a gente fica sem entender. A gente passou 15 dias com ele aqui, a gente ficou sem reconhecer a criança, porque é totalmente diferente. Ele tem diagnóstico de quê? Oi? Ele tem diagnóstico de quê? Pronto, é a falta de pelo, eu falo certo. Ai, meu Deus, não digo isso não, que a aula está sendo gravada e não funciona. Até minha mãe tá rindo aqui, porque o menino é uma zorra, viu? Sinceramente. É porque ele é sem limites. Então E tá tá limite respondendo nele. já, né, gente? Não é pela questão da personalidade forte ou fraca, não existe esse detalhe. É a educação, a criação que vai falar isso, né? Sobre a personalidade da criança. Eu vi um vídeo agora recente, Marlos falando uma coisa, que eu vi um vídeo agora recente na internet, de uma criança batendo na mãe. Eu acho que ela tá numa parada, numa estação de trem. Não sei se vocês viram esse vídeo percutindo aí. A criança, ele dá uma tapa, ele fica batendo mesmo, ele dá na cara da mãe, ele puxa o cabelo, ele morde. E a mãe só fica segurando ele, tipo, não faça, e ele fazendo. Então, você já sabe que na rua, na frente de todo mundo, a criança faz isso tudo, imagina em casa. Faz o que quer, entende, né? Então, isso não é personalidade. Isso é a educação que a criança não tem, os bons modos que não foi ensinada. Por educação, a mãe dele me bota ele na frente, deixa chegar em casa que você vai ver. Pode ser também. É pior, depois que ele vê que na rua Que a- ela não pode bater, quem bate é ele. Exatamente, pode ser também. É o que já. Eu não aconselho bater, porque bater não adianta. Não. Ela tinha que fazer educação, porque a minha tia tem um filho que é super educado desde criança, até a adolescência. Ele sofre de depressão hoje. Mas aí foi porque a mãe dele também ficou depressiva e eles dois Refletiram. ficaram. Mas só que aí ela melhorou, então ele também já está bem melhor. Então assim, é uma educação. Tudo que a mãe dele sente, ele sente. Mas não, o povo acha, não, vamos meter surra. É verdade. A agressão gera mais agressão. Então, por exemplo, quando um bebê, um exemplo, uma criança, um neném pequeno, bate no rosto da mãe, eu vejo demais. As mães vão retribuir como? Dando outra tapa. Então, se a criança está aprendendo, ela com certeza é um bebê, uma criança de meses.
bate na mãe, morde, às vezes até na brincadeira, bate ou morde, a mãe retribui da mesma forma, na cabeça da criança, ela pode fazer isso quando alguém fizer isso com ela. Então, se alguém bater nela, ela pode bater de volta. Se alguém morder ela vai poder morder de volta, porque é isso a educação que ela está tendo. Então, quando a criança bate na mãe ou morde, a mãe tem que ensinar o quê? Ou a mãe, ou o cuidador, ou o responsável, quem chega com aquela criança. Tem que ensinar que a mãozinha não é para bater. A mãozinha é para fazer carinho, é para pegar as coisas, serve para outras coisas, mas para bater não. Da mesma forma da boca. Quando a criança morde demais, né? A gente tem que mostrar o quê? A boquinha serve para beijar, para comer, para N coisas, mas para morder outra pessoa não. Então isso é uma forma de educar e conscientizar a criança a não agir da mesma forma, né? Então não é fácil, mas a gente precisa sim se reconstituir. Isso. Quanto mais vontade de castigo. E pode ter certeza que quanto mais a criança danada for, mais os pais não estão nem aí. Vontade de castigo, ensinar ela. Tem muitos pais que não estão nem aí. Não está nem aí. Quem está ao redor fica doente, porque vê a criação daquele jeito, e os pais não estão nem aí. A minha prima, na moda, ele grita, cai no chão, quer ir pra minha avó. Ele escolhe o estado que ele quer ir. Então, ele vai para a avó dele, e é o marido dela, que não é o pai dele, que leva ele de novo. Aí, como ele sabe que ele leva, eu quero lá para minha vida, ele vai lá para casa, ele fica lá com o pó. Aí, quando eu quero minha avó, eu quero lá para minha avó neném, vai lá para a avó neném. Não, eu quero ir para casa, quero lá para meu filho, e fica andando, eu disse, menino, esse menino viaja, vai ter todo mundo. E ele faz o que ele quer, tipo, como essa menina no show, faz. E aí nós temos aí, ó, o autismo ele é classificado como um transtorno do desenvolvimento. A questão do autista não mexe com a cognição, é tanto que existem vários autistas que são extremamente inteligentes, né? Mas com o desenvolvimento sim, né? A gente sabe que o desenvolvimento da criança autista é diferente do desenvolvimento de uma criança que não é autista, né? Porém não tem nada a ver com mental, com personalidade, nada a ver com esses detalhes que a gente falou anterior, ansiedade também não tem. Então, Professora, a senhora pode voltar aquelas 4 perguntas que a senhora fez, por favor? pergunto, gosto. Aí. Nem é transtorno mental, nem é transtorno de personalidade, nem é transtorno de ansiedade. É o transtorno Obrigada. por nada, do desenvolvimento. E aí nós sabemos, ó, porque impacta na forma que o cérebro se desenvolve e funciona. Isso muitas vezes resulta em características como déficit de interação social, comportamentos repetitivos, hipersensibilidade à luz, textura, sons e etc. E problemas na comunicação verbal. Esses são os pontos que mais atingem o autista, certo? Gente, eu estou sempre aqui porque aqui pega melhor para quem está em casa, que é essa câmerazinha que capta nosso áudio. Segunda pergunta. Como o autismo é tratado? Letra A, medicação. Letra B, terapia comportamental, a ABA. Letra C, terapia ocupacional. Ou letra D, todas as anteriores? Todas? Agora a família necessita de um ponto de entrada, né? E aí? Porque tem criança que ela é muito agitada. Eu acho que terapia. Depende, a medicação depende, né? Do grau da doença dele. Isso. E aí? O que mais? Tem criança que tem necessidade de ter a medicação, tem criança que não. Tem criança ser ocupada também, porque tem que desenvolver. Eu acho que é a D. A D, todos os anteriores? Gente, quem marcou a D está corretamente certo? A resposta é: o autismo é normalmente tratado através de vários métodos, não existe só um, né? Cada um pode ajudar o outro. Então inclui, mas não limitando, a letra A, terapia comportamental, medicação, terapia ocupacional e terapia da fala, que é com a fono. Quanto antes o tratamento for iniciado, maior é o impacto que ele pode ter, especialmente na terapia comportamental. Os tratamentos variam muito baseados nas necessidades de cada um. Então, como vocês mesmos falaram, o Cris, que está em casa, falou,
vai depender muito do nível do autismo da criança. Nós temos crianças que têm um nível mais leve, outros mais moderados e outros mais graves. Então, por exemplo, uma criança autista mais grave, ela vai entrar com a medicação, porque senão o caso piora um pouco mais. A criança fica muito agressiva, bate muito nela, às vezes machuca quem está próximo. A questão do acompanhamento com os outros profissionais não evolui justamente por causa dessa necessidade da medicação. Então, uns sim, outros não precisam, outros só com tratamento com a fono, com a TO, né, com a psicopedagoga consegue muito bem levar aí tranquilo, certo? Então, isso é muito relativo, vai depender da necessidade de cada paciente, ok? Vocês são muito inteligentes, muito bem, isso mesmo. Adoro ler. Muito bem. Eu não gosto de escrever, mas para ler, eu leio demais. Isso, muito bem. Então, deixa eu ver aqui. Em que o autismo é mais comum? Letra A, meninas. Letra B, meninos. Letra C, sem discrepância de gênero. Letra D, não há como dizer. Meninos. A B, meninos. Eu vejo mais de um nome. Andréia, fala aí, Andréia. Eu acho que é A C, sem discrepância de gênero. A C. Eu também acho que é a C, né? A C. Quem marcou a letra C está errado. O autismo, ele é cerca de 5 vezes mais comum em meninos. 1 a cada 42, do que Então, em masculino. meninas, que é 1 a cada 189 casos. Então, o autismo, ele afeta muito mais o sexo masculino do que o sexo feminino. Por quê? Pela questão até agora o que a ciência explica, né, sobre a questão talvez da genética, do DNA dos meninos. Tem a predisposição maior em desenvolver o autismo do que a menina, né? O elemento Y, X aí deve ter alguma alteração, né? É bom saber, né? Que essa daí... O autismo se manifesta da mesma forma em todos os indivíduos que são afetados, porque letra A, sim, não, na maioria das vezes, não tenho certeza. Não, professora, cada um tem um jeito. Tem um que... A gente até falou sobre isso, né? Agora Tem um mais de uma eu conheço meninos que eles são afetados. Cada vez sua personalidade de autismo. Aí vai de cada um. vamos falar que fazer a foto prata. Gente, e aí? Se não ceder... Autismo se manifesta da mesma forma. Eu acho que tem gente que se diferencia, né? Do nível de autismo, um do outro. Tem gente que vai na B, tem gente que vai na A. Autismo se Vamos lá, né? Vamos resolver esse mistério. Gente, o autismo, né? Ele é um espectro, assim, o impacto em cada indivíduo varia muito. A gente falou sobre isso há pouco tempo, né? Algumas pessoas podem ser profundamente impactadas e precisam de ajuda para a atividade do dia a dia. Outras pessoas são mais altamente funcionais e seus sintomas podem não ser tão perceptíveis para aqueles que não são cientes da condição dessas pessoas. Então a gente já tinha até falado um pouco antes, né, que não necessita todo autista ser do mesmo jeito. Não, né? Cada um com suas particularidades, com suas necessidades, com os seus pontos mais fracos e mais fortes. Então não quer dizer que todo mundo é igual. Não, certo? Nesse caso, a pessoa que tem esse problema de saúde, que tem esse problema de saúde, ela pode exercer uma profissão? Com certeza. Pode, né? Vocês conhecem Messi, jogador de futebol? Sim. Que é um dos melhores. Sim, assisto ele. Messi é autista. Mas tem... Não tem só hora Messi, tem- mas aqui na
Natal nós temos vários médicos que são autistas. O primeiro né? artista jogador. Tem uma Fez entrevista. que é autista. Tem um ator também Mas que é tem- da Globo, que eu também não estou lembrada agora, que é autista. Então o autismo vai. A gente convive com muitas pessoas ao nosso redor que é autista. Agora sim, o autismo ele está tendo mais visibilidade agora, nos 10 anos para cá, e olhe lá, né? O autismo ele existe desde muito tempo, porém não era tão falado, não era tão discutido. Mas muitas pessoas elas já têm a condição do autismo, mas não sabia. Era uma coisa tão, às vezes não tão perceptiva que passava pela visão. Mas existe muitas pessoas ao nosso redor que têm todas as características do autismo. Não precisa ser aquelas características mais graves, mas as mais leves, como tem dificuldade em alteração de rotina, dificuldade em socialização, dificuldade em manter conversa. Tem muitas pessoas que ao nosso redor têm todos esses pontos que o autista tem, certo? A minha prima ela tem 21 Vou aumentar, viu? Quando é 2 mais 2, Traga um casaquinho. ela fica pensando, diga aí, uma pessoa que tem 22 anos, quando é 2 mais 2 dela. Entrou amor. Bem errado. Pensa vez, errado. Traga um casaco, é muito essa sala faz muito calor, se a gente ligar ninguém aguenta. Vocês estão conseguindo ler aí? Uma pessoa com esquizofrenia. Agora vamos sair do autismo e vamos falar sobre a esquizofrenia, que também vocês já viram esse conteúdo anteriormente. Então, uma pessoa com esquizofrenia é provável que também tenha qual das seguintes? Letra A. Um transtorno mental caracterizado pela perda do contato com a realidade. Letra B. Um transtorno mental caracterizado por tristeza, por extrema tristeza. Letra C. Um transtorno mental caracterizado por compulsão e purgação. Letra D. Um transtorno mental caracterizado por consumo excessivo de álcool e drogas. Ah, E aí? Alguém mais? A C, o transtorno mental caracterizado por compulsão. Pode ser também assim. A C? Compulsão. Uma pessoa esquizofrênica tem compulsão por alguma coisa? Professora, não, vou ficar com uma... Vocês têm, eu estou trazendo essas questões para vocês pensarem. Porque eu gosto de cobrar em prova justamente dessa forma. Ter a leitura e vocês terem o que escolher. São coisas bem parecidas. Então é uma forma de vocês colocarem a cabecinha para pensar e ir cancelando. Do ponto de vista, eu acho que é A, né? Oi? Do meu ponto de vista, eu acho que é A. Letra A. Isso. Então vamos lá, né? A resposta certa é a A, minha gente. Tá aqui, já tá dizendo, ó. Transtorno eu respondi mental. A porque eu fui. Professora, Oi. eu respondi A porque eu cuido do meu irmão há 6 anos, ele tem esquizofrenia. E você foi a primeira a dizer A, não foi? Eu escutei. Porque eu já fui na certeza, porque é 6 anos de luta. Seu irmão tem quantos anos? Ele tá com 30, fez 31 anos agora. Ele começou com 26 anos, ele teve um surto primeiro. Começou com depressão, depois foi o surto, depois chegou a causa da esquizofrenia. Mas ele leva uma vida normal. Certo. Aí faz seu Assim, tratamento. normal. Ele estuda, ele trabalha assim, para ele, horários que não seja tão estendido. Sei. Ok. Então ele teve o diagnóstico com 26 anos. E esquizofrenia. 26 anos. Então, assim, ele viveu 25 anos muito bem, né? Sem nenhum tipo de surto, sem nenhum tipo de confusão mental, de nada. E aí, um belo dia ele surtou.
Muitas pessoas... Mas ele com entre 16 anos a 18 anos, ele já tinha alguns casos de depressão, mas ele não aceitava fazer um tratamento e acompanhamento médico. Aí com 26 anos, 22 anos, 23 anos, ele começou a ter algum tipo de situação que a gente achava que não era normal, mas ele não aceitava o tratamento médico, achava que era normal, que um passeio no shopping, uma viagem poderia resolver. Mas precisou realmente, ele teve um surto mesmo para poder descobrir ele que era reagiu como, esquizofrênico. Cris? Ele reagia como? Ele reagia como no surto? Primeiro ele começou com querer se isolar dentro de casa e ficar trancado dentro do quarto. Ele era muito limpo, ele sempre teve mania de limpeza. E no que ele se trancava dentro de um quarto, a gente começou a desconfiar. Aqui no caso dele era muito limpo, ele já não queria mais escovar os dentes, nem cortar o cabelo, nem tomar banho. Ele dava o que dava na telha. Quando ele queria viajar, ele viajava. Ele começava algo e não começava a fazer algo e não terminava, entendeu? E quando ele fez essa viagem para o Goiás, e que ele foi para Goiás, passou 15 dias e voltou, e quando ele voltou, ele já ficou com outro tipo de comportamento, e aí foi o fim. O fim foi quando ele não aceitava mais tomar banho, nem cortar o cabelo, nem escovar os dentes, não fazer a rotina normal. Aí ele teve o surto, aí desse surto ele parecia que estava usando droga, entendeu? Aí foi um tempo que ele surtou, eu fui para o João Machado. Do João Machado, ele passou medicação e mandou procurar um psiquiatra. Aí a gente iniciou o tratamento dele. Para ele normalizar, foi 90 dias. Para ele entrar na normalizada, a vida normal, entendeu? Eu sofri muito. O surto dele foi bem mais tranquilo, né? Porque o surto dele foi modificação de uma rotina. Então, que bom que vocês familiares foram sensíveis a essa modificação, né? E perceberam. Porque tem pessoas que só vêm realmente perceber quando o surto ele está bem mais grave, né? Quando a pessoa literalmente está em momentos assim tremendos. Mas é bem complicado, não é fácil. Por isso mesmo está falando. Mas aí ele começou a dizer que alguém tinha colocado uma bola de sinuca na garganta dele e tinha danado uma alavanca lá dentro. Ele abria a boca do médico para ver se tinha alguma coisa, mas não tinha, era só ele que sentia. Ele via vários campos, passava o dia todo em vários campos, não parava em casa. Comia de noite também. Desse jeito. E aí a resposta A, né? A esquizofrenia é um transtorno mental caracterizado pela perda de contato com a realidade. As pessoas com esse transtorno podem ter pensamentos e comportamentos anormal. E aí foi quando a Cris começou a perceber que o irmão tinha comportamento anormal do que ele tinha antes, certo? Redução da expressão de emoções, motivação diminuída e problemas no funcionamento diário, incluindo trabalhos, as relações sociais, os cuidados pessoais, e aí já entra um dos pontos que ela falou, né? E a medicação tomada regularmente pode ajudar essas pessoas a funcionarem normalmente. Por isso que a gente diz, pacientes com qualquer surto psicótico, ele necessita de um acompanhamento psiquiatra. Porque se ele tomar as medicações, eles conseguem ter um controle. Não é que ele vai ficar curado, porque esquizofrenia ou qualquer outra doença psiquiátrica, ela não tem cura. Mas existe tratamento, Mas tem tratamento para a pessoa tentar viver normalmente, mesmo com algumas limitações, com alguns cuidados, mas essa pessoa ela pode viver na sociedade da mesma forma que vivia antes. Agora, lógico, tendo todos os cuidados para não desenvolver novos surtos, certo? E aí eu falo aí, ó, as opções B, C e D são também transtornos mentais. Porém, a opção B descreve a depressão, que é aquela extrema tristeza. A C, a bulimia, que é a questão de muita coisa, né? A D, o vício. E para obter mais informações, isso aí é eu na digitação. Vamos lá. Próxima pergunta. Leia aí, Graça, por favor. Eu vou tá? Consegui? Uma pessoa com esquizofrenia é provável que também tenha quais das seguintes: A, personalidade múltipla. B, baixo QL. C, alucinações auditivas. D, alternar episódios de mania e depressão. Tá certo? Quais das significados? E aí, qual é a resposta? Uma pessoa
pessoa com esquizofrenia é provável que também tenha qual das seguintes? É aí, na opinião de vocês. Personalidade múltipla, baixo QI, alucinações, alternância de episódios de mania e depressão. E aí? AD. Eu acho que é a C. A C, alucinações auditivas. Isso. A B, baixo QI. A pessoa parece ser inteligente. Eu acho que é a B. A D, alternância de episódios de mania e depressão. Mania e depressão, uma pessoa que é esquizofrênico. É a C. Helena. A opção certa é a C. A. Quem foi que falou A? A é personalidade múltipla, minha gente. A resposta correta é a C. Pessoas com esquizofrenia muitas vezes ouvem vozes, né? Isso é uma das características. E tem outras alucinações, como dizer que estão vendo alguém também, né? A opção A, ele geralmente não tem múltiplas personalidades. Estes são equívocos, como surgia a parte da ideia que as pessoas esquizofrênicas têm dupla personalidade. Isso não existe. Pessoas com esquizofrenia podem ter ideias que surgem fragmentadas ou desorganizadas, mas não quer dizer que elas têm dupla personalidade. Opção B, pessoas com esquizofrenia podem eventualmente tornar cognitivamente prejudicadas, no sentido que têm dificuldade de concentração, organização dos pensamentos e de planejamento, mas QI baixo não é uma característica da doença de forma alguma, é tanto que eles têm muitos são bastante inteligentes, né? A opção D, ciclos de mania e depressão são características do transtorno bipolar e não da esquizofrenia, certo? Acabou aqui, porque aí já é falando sobre Parkinson, mas vocês não viram ainda Parkinson. É o quê? A primeira? Eu já fechei, não, quando eu terminar aqui é você coisa que eu coloco de novo. Eu fechei. Vamos lá. Dúvidas sobre aquele questionário? Tranquilo, né? Porque vocês já viram as aulas sobre isso aí. Então, tá super tranquilo, suave na nave. Então, nós iremos trazer aí uma pequena... Quem tiver com o áudio ligado, por favor, desliga. Então, com o áudio ligado. Quem está com o áudio ligado? Sim. É Cris. Cris, desliga teu áudio. Obrigada, Cris. E agora vamos falar sobre saúde na infância. Vocês também viram já esse conteúdo. É o primeiro capítulo do módulo de saúde e seus cuidados. E a gente vai trazer aqui a abordagem bem rapidinha aí, porque já foi falado para vocês, bem, até atividades já fizeram sobre ela, certo? E aí a gente viu, né, falando sobre a questão da saúde na infância. E eu queria saber para vocês o que é ter uma infância saudável. Para vocês, na opinião de vocês, o que é ter uma infância saudável? É assim que brincar. Brincar de várias coisas. Da alimentação, porque às vezes a criança, os pais que ligam muito em casa, estão no transtorno da criança. E aí, o que mais? Saúde, né? Tem o criado. Sim, mas o que é ter saúde na infância? O que é ser saudável? Ser saudável. Uma infância saudável. Uma infância Uma saudável. alimentação. Uma alimentação correta, né? Que nem todas as crianças hoje em dia têm. Eu acho que é porque o povo muito esquece, né? De levar as crianças para Dar direito à criança. A criança tem direito de brincar também, né? Porque muitos pais aprendem. Pode isso, pode aquilo. A criança tem que ter aquele tempo só dela, né? Tem a rotina de levar um médico.
Gente, Professora, esse é daí que a senhora aí é de qual capítulo? capítulo Capítulo 1 ainda? 1. Até. Gente, uma infância saudável, ela se baseia em vários pontos, não só em um. A infância saudável não quer dizer que uma criança vai morrer de brincar, isso já é saudável. Uma criança saudável não quer dizer, uma infância saudável não quer dizer que a criança também vai só se alimentar de comidas saudáveis. Não é só um ponto, mas são vários pontos que a gente junta, né, como vários tijolinhos que a gente vai juntando para fazer um alicerce literalmente de uma infância saudável. Então, a infância saudável é a criança ter um momento livre de brincar, ter um momento de educação, ter o cuidado com a saúde, ir para o médico, ir para o dentista, ter todas as vacinas em dias, poder ir para a escola, isso é um dever de uma criança, né? Além da questão da alimentação, a questão do brincar, existem outros pontos que são essenciais para uma infância saudável. Aproximações com outras crianças, com os familiares, o afeto, o carinho, o respeito, tudo isso a gente junta para realmente trazer aí uma infância saudável. E nós sabemos que aqui no Brasil está acontecendo, não só está acontecendo, mas já aconteceu grandes evoluções com a questão da saúde no nosso país. Professora, você não vai falar de evolução de saúde na época que nós estamos vivendo? Sim, por quê? Porque se a gente fizer uma retrospectiva de alguns anos atrás, a saúde já foi pior, né? Antigamente, muitas crianças morriam sem diagnósticos. As mães tinham 17 filhos, criava 10, criava 15, né? Morria 5, morria 3. E você perguntar, morriam de quê? Não se sabia, apenas morriam, né? Eu me lembro que minha avó dizia muito que perdeu um irmão de verme. Quem hoje em dia morre por causa de verme, minha gente? Morreu de uma febre. Quem hoje em dia morre só de uma febre? Alguma coisa está levando aquela criança a ter uma febre. E antigamente não se sabia o que é que levava uma criança a ter uma febre, o que realmente era uma verme, né? Então, são situações que antigamente era bem mais complicado. É até engraçado que minha vizinha disse assim, que ela teve um filho e o filho morreu de uma pedrada. Mas não foi uma pedrada na cabeça. Ele levou uma pedrada nas costas e essa pedrada ele passou 2 dias acamado e chegou a óbito. Então assim, não foi só da pedrada. O que foi aconteceu foi o filho dela ter realmente falecido. Nós sabemos, naquele tempo sabia? Não, né? Mas hoje nós temos profissionais especializados para descobrir, né? Nós temos equipamentos modernos. Oi? Tá certo. Tá bom, Denise. Gente, quem tiver com o áudio ligado, desliga aí, por favor. É no Zian. No Zian, desliga aí seu áudio, por gentileza. A conversa tá boa, né? Não é? No Zian, desliga aí seu áudio, que a gente tá escutando tudo. Se for um segredo. Menina, fofoca, mulher. Desligou, ela desligou. Obrigada. E aí, nós sabemos que está acontecendo essa evolução. Nós temos os pediatras, né? Cada área da saúde existe um especialista em pediatria, seja qual for, um neuro, um ortopédico, o que for, né? Tem já um especialista em pediatria, em tratar literalmente daquela criança, coisa que não se tinha muito antigamente. E aí nós temos diagnóstico precoce. Hoje em dia as crianças já são diagnosticadas até mesmo dentro da barriga da mãe. Já existe até situações de realização de cirurgia já dentro da própria barriga da mãe, né? Então cada vez mais estão aí crescendo a evolução das tecnologias para ajudar na saúde, né? A prevenção de futuras doenças, aí já entram que é as vacinas, e as vacinas elas previnem, né, muita patologia. Antigamente existia muito mais casos de crianças com paralisia cerebral, com outros tipos de patologias, justamente por falta da
dos cuidados com o pré-natal e também com os cuidados pós o nascimento, que é de extrema importância as crianças tomarem as vacinas para prevenir, né, de ter doenças que possam vir interferir na qualidade de vida das mesmas. Então, 2018 e 2019 teve uma queda na questão da vacinação das crianças, coisa que já doenças que eram irradicalizadas, doenças que não se ouviam tanto aqui no Brasil, né, já não estava mais tendo auge aqui no Brasil, estavam voltando com tudo, porque justamente muitos responsáveis não estavam mais vacinando as crianças, certo? Isso é culpa da criança? Não. Isso é culpa dos responsáveis, né? Independentemente de quem seja, vocês cuidadores, ou pais, ou responsável. Por que eu digo vocês cuidadores? Porque muitas vezes, professora, mas eu não sou mãe não, hein? Sou só cuidadora. Para vacinar, na hora. Mas muitas vezes vocês caem até com esse papel, né? Porque tem mães que precisam se ausentar o dia todo, né? E não tem esse controle. E aí quem tem esse controle de levar para pediatra, levar para tomar vacina, é vocês que passam o dia todo com a criança, né? Tem babás e cuidadoras que passam de 7 da manhã a 7 da noite com uma criança até os pais chegarem. Quando os pais chegam, eles já estão até dormindo, né? 3 anos, professora, cuidando do bebê que a mulher trabalhava, e eu fui a prova, ela tomava vacina, eu levava a vacina, e ela deixava de manhã cedo, de chegar às 5 horas, trabalhando na saúde. Desse jeito. Tem aquele também, né, professora? Assim, quando a mãe trabalha, os pais trabalham o dia todo e tem que ficar com o cuidador, eu ainda fico calada de uma vez ou outra, tem uma vacina atrasada. E aquelas que nem trabalham, passa o dia em casa. Exatamente. E o pior. E o pior, André? Quando eu fui vacinar a Miguel, tinha uma criança, ela ia tomar 5 vacinas de uma vez. Quer dizer, é um absurdo. Às vezes nem pode. As meninas do posto ficaram horrorizadas. E o pior, André, é que as pessoas que estão com a maioria das crianças que estão com vacina atrasada não é de mães que não têm tempo de cuidar. É justamente aquelas mães que não ligam para os filhos. Ficaram tumultos na unidade básica de saúde. Por quê? Porque ameaçaram de cortar o Bolsa Família. Aí o que era de mãe com menino dentro de postinho não era brincadeira. Criança com 9 anos com vacina atrasada de 1 ano, 2 anos de idade, né? Teve criança que só tinha tomado as vacinas que tomou na maternidade. Depois daí, nunca mais, né? Aí quando ameaçaram, vai ter corta a Bolsa Família quem tiver vacina atrasada, menina, era fila. Era a mãe querendo quebrar o posto de saúde, porque queria que o menino tomasse de 5 a 6 vacinas de uma vez só, porque senão ia perder o Bolsa Família. Não pensa nem na saúde da criança, que às vezes nem pode mais. A minha irmã, ela travou atrasada, porque foi lá no começo da pandemia, que era para abril a vacina dela, e quando começou a pandemia eu liguei para saber se não pode ainda. Que não estava recebendo para dar vacina, e eu só vacinei ela no Maré. Então tudo em dia, só falta essa, aí só disse que você pode vacinar depois da pandemia. Só uma. É o que, minha irmã, ela estava com vacina atrasada do meu sobrinho. Aí ela disse, vamos no posto comigo, vacinar a filha. Eu disse, vamos. Quando a gente chegou no posto, eu pensei que era uma vacina que eu ia tomar, vacina normal, né? 3 vacinas. 2 estavam atrasadas e a que ele estava no tempo, né? Aí ela foi, aí a moça foi e disse, olha, mãe, ele vai ter que tomar as 3 vacinas, porque uma vacina complementa a outra, né? Aí ela foi e disse, não, porque eu vacinava no outro posto, ela dava uma, e na outra semana ela dava outra. Ela disse, mãe, mas vocês têm que entender que hoje em dia as vacinas mudaram, a forma de vacinação mudou. E todo ano vocês muda. têm que entender. Todo ano chega um calendário novo. Quando ela é vacinada no tempo certo, ela não passa por isso, não. É desse jeito. Aí ela foi, olhou pra mim e disse assim, só se a minha irmã segurar ele. Eu disse, me dá ele pra cá. Aí ela disse, eu vou lá pra fora, porque eu não vou ver isso não. Você pode ir. O menino deu um chorinho aqui e outro foi na boca. Um chorinho. Quando eu cheguei lá, quando eu saí da sala da vacina, ela estava quase chorando. Eu botei o menino no chão e saiu correndo no posto todinho, faz zoada. Eu disse, Maria, tu tá morrendo e o menino nem tá, deixa. É pra você aprender e nunca mais fazer isso, deixar a vacina dele
É verdade. E pensar que se ela realmente ama, ela tem que deixar as vacinas deles um dia. Né? Se realmente ama, o amor há cuidados. E cuidados tem que cuidar da saúde da criança, né? E aí nós sabemos que a criança ela passa por fases na vida, desde 0 idade até os 18 anos, as crianças vão passando por transformações. E aí nós sabemos que de 0 a 3 anos de idade, a criança ela apresenta uma dependência absoluta. O que é isso, professora? Uma criança de 3 anos, ela não tem de forma alguma como ficar em casa sozinha, como fazer sua alimentação, como tomar banho, qualquer outra atividade sozinha. Não tem. A criança ela necessita de um adulto para cuidar dela de 0 a 3 anos. A criança ela não tem nem, pelo amor de Deus, jamais a criança de 3 anos ela pode ficar sozinha, passar o dia, passar uma noite ou alguma coisa do tipo. Porque ela relata, ela necessita, né, da dependência absoluta de outro ser humano, certo? E aí nós temos aqui, passando dos 3 até os 6 anos, a dependência relativa. É aquela que exige cuidados? Exige. Porém, a criança ela já tem uma dependência já bem considerada aí. Ela já consegue fazer alguma coisa para ela, arrumar os brinquedos dela, organizar o material escolar, sem precisar que os pais façam isso por ela. E existe a terceira infância, né, que é dos 7 até mais ou menos os 11, 12 anos, que aí já é um rumo para a dependência, né? A criança já está aí já se preparando para a sua adolescência e depois da adolescência, rumo à independência, ok? Dúvidas aí? Deixa eu ver aqui o marcador, bem direitinho. Isso é, que os pais ensinar, eles estavam mal porque se não ensinar, eles crescem. É verdade. Isso está vendo muito de perto. Meu sobrinho, a gente diz assim, guarda os brinquedos, ele se guarda. E aí, muitas vezes, muitos adultos, eles acham que as crianças, equivocadamente, eles pensam que as crianças elas não percebem ou não entendem o que acontece ao seu redor. Então, muitas vezes, já diz, não, você está nem percebendo. Gente, vocês... Eu disse assim, mãe, a minha irmã está com 2 anos, já vou tirar ela do peito. Aí eu disse assim, mãe, o que é que eu faço? Assim que eu já disse, já vou ter esparadrapo. Ela viu, tirou e botou. Disse que não estava dando dói mais não. Aí mãe, bota leite, ela não gosta, ela não toma então. Não aguenta nem ver leite. E de mama? Aí eu disse, é mesmo, vou botar leite. Ela fez assim pra mim. Eu disse, que é, José? E olhando pra mim, eu disse, mãe, mulher, ela já entende que eu falo aqui, não vai saber o que eu vou passar no peito. Aí ela ficou olhando pra mim e não voltei pra banheiro, pegar ela te jurou. Já entendeu que, peraí, você tá mentindo pra mim, né? Muitas pessoas acham que a criança não percebe nada, não entende nada. E é bem engraçado que ela percebe tudo, ela entende tudo e quando você menos espera, ela vai agir daquela mesma forma que você achou que ela não ia estar percebendo. Seja jogar a palavra que você falou ou até mesmo fazer o gesto que você faz. Né? É engraçado que eu trabalhei na educação infantil e tudo que a gente fazia na sala de aula, quando chegava em casa, as mães mandavam vídeos pra gente. Da criança dizendo, olha, chegou a hora da tarefa, do jeito que a gente fazia. Menina, até o Armando no bolso, que a blusa da gente era tipo como se fosse, tinha 2 bolsinhos assim do lado. Aí eu tinha a professora que ficava comigo, ela tinha mania de botar a mão no bolso, depois a menina até a mãozinha no bolso ela ficava. Então assim, a gente bolava de rir, porque quando a gente menos percebe, o jeito de falar, olha, você vai pro cantinho do pensamento, viu? A gente fica falando, por que você não tirou isso? Mas era porque justamente, quando a gente pensa que a criança está brincando, está intertida, ela está 100% ligada no que você está falando, no que você está dizendo, e a qualquer momento ela joga aquilo ali para você. Né? Não precisa nem ser no mesmo dia. Pode esperar, quando você menos esperar, ela conversa e fala aquela mesma coisa que você falou. Deve ser moldada conforme os anseios do seu meio, isso é extremamente importante. Muitas pessoas dizem assim,
cria a criança lavando tudo, de todos os jeitos, né? Bota pra cá, bota pra lá, faz isso, faz aquilo, e não é correto, né? O correto é o quê? A criança ela ter limites, ela ser educada, ser tratada com amor, com respeito. Como eu sempre falo, existem os dois tipos de criação, que é a criação com medo e a criação com respeito. Medo a gente perde. Quando chega um momento a gente, eu não tenho mais medo não, vou enfrentar mesmo. Mas respeito não. Quando a gente respeita alguém, pode ser o que for, mas a gente nunca vai desrespeitar porque você tem aquele respeito daquela pessoa. Então saiba criar as crianças com respeito. Tanto dela respeitar a si como autoridade, mas respeitar o todo, né? Tudo. As pessoas, os animais, a alimentação, a casa, o amor, tudo ela precisa respeitar, né? Então a criança ela tem que ser regrada. Ela não pode fazer tudo o que quer. Ela não tem essa liberdade de fazer o que quer, entende, porque é criança. Não, ela precisa entender o que é certo, o que é errado, né? Quem é a autoridade da casa, mas não é com grito, certo? Não é com batidas, não é com surra que isso vai resolver, não. Isso vai gerar medo. Quando a criança grita, a mãe grita para a mãe fazer uma coisa, ela vai fazer, mas não vai fazer porque ela quer, porque ela lhe respeita. Ela vai fazer porque ela tem medo do grito que você deu. Mas vai chegar um momento que você vai gritar tanto que o medo vai passar, que ela não está mais nem aí. Você mais gritar. E tem essa parte. E ela vai se mulher vai falar aqui, ali. Professora, a minha neta ela tem 3 anos de infantil. Aí uma vez eu briguei com a mãe dela, assim, né? Aí, na outra semana, eu fui na casa do meu filho. Aí ela disse, assim que eu cheguei, ela disse, vovó, que foi, Sofia? Primeira vez, vovó, minha mãe chamou tu de rato. Meu Deus, foi mesmo. 3 aninhos, entregou mesmo. Aí eu disse pra ela, não, Sofia, não estou acreditando. Foi, vovó, minha mãe chamou tu de rato e disse um monte de coisa com você. Bem feito, criança entrega mesmo. E se ela gostar, por exemplo, se a filha de Grazi é louca por ela, se alguém falar mal de Grazi, além de ela ficar chata com a pessoa, ela diz a Grazi. Diz. A minha neta é louca comigo, louca. Meu neto assim, falou bravo comigo, respondeu ela, em cima dele, respeita a minha avó, viu, minha? Olha só a compreensão. Respeita a minha avó. E aí, se você fosse perguntar a sua nora, ela ia dizer que mentira, né? Também não disse isso, mas criança tem, vai dar uma festa. E tem gente que ainda diz que a menina é criança, né? É verdade, é Olha, o meu sobrinho que a gente está sobrinho, que é filha dessa minha... da sua prima. Menina, ele pegou, eu tomei, porque minha avó tem um celular agora que tem um WhatsApp. E o dele foi tirado, porque está de castigo. Ele pegou o celular da minha avó e foi falar com a minha tia, aqui, a casa da minha tia, essa minha tia, ela mora de 6 horas, minha tia toma remédio, ela só pode dar as outras. Ninguém começou a ligar, eu tomei o celular. E minha avó estava tentando dar banho nele para deixar ele na casa da minha tia. Aí ele pegou e disse, não vou tomar banho não, nem vou ficar malzinho. Aí eu lá do quarto, desliguei a internet e fui lá, né, aí ele fez a internet acabou, não sei o que, eu disse, vai tomar banho primeiro e só depois eu vi. Aí ele pegou, eu fui do meu celular, ele fez, me deu a meu celular, assim, filho. Aí eu disse, ó, pois eu já passei no seu celular e saiu de volta. Peguei os 2 celulares, porque o meu celular dele foi tomar banho. Comeu, aí minha mãe levou a bolsa lá que lá, mas ela Tem muito controle. Não é fácil. Não é fácil. Educar uma criança necessita de muitas regras. É cansativo. Mas é muito mais cansativo, é muito mais gratificante você cansar quando ela é criança do que você sofrer depois de ela adulto, né? Porque, olha, E quando vem a avó de um lado e a outra avó, aí fica a criança. Não, mas quando vem toda a comida, tudo tem que ter esse menino. Aí a criança vai escutar quem? aí você tem que botar no lugar, opa, a mãe sou eu, a educação sou minha, é minha. Quando tiver no trabalho, ninguém quer saber. Todo mundo fala, todo mundo quer reclamar. Mas na hora Essa menina tá muito teimosa, eu digo, por causa de quem? Eu fui a ponteira, Eu não deixo não. ficava calada. Quem é a mãe sou eu, quem faz isso sou eu, quem manda sou eu.
educação que é muito... Hoje em dia a internet, ela ensina tudo. Então, se você tem dificuldades em vários pontos, basta olhar na internet. Sobre sono de criança. Eu sou extremamente contra crianças que dormem muito tarde. Meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã. Gente, pelo amor, mas não consegue. Não tem ninguém. É rotina, minha gente. Começa a educar essa criança a rotina. Criança que não come. Não tem dia de trabalho para comer. Não sei. Gente, ensinar. Se você não ensinar, não educar, quem aqui quando era criança não comia com o chinelo em cima da mesa, mas comia? Existia situações que era desse jeito. Não quero dizer que é certo. Não quero dizer que é certo, não, mas eu tenho que. Não quero dizer que é certo. Mas você já se alimentava justamente porque era a rotina sua naquele horário que você está ali. Né? Às vezes você poderia não estar com fome, mas você comia porque era um hábito seu daquele momento estar ali. Né? Antigamente as pessoas valorizavam muito a rotina certinha. 7 horas está todo mundo deitado nos seus cantos. Hoje em dia não, é 7 horas agora que está começando a noite. E aí vai lá para 1h, 2h da manhã. Eu acho isso, eu fico indignada. Só que também a gente não pode ser incisiva na criação de ninguém. Eu não posso chegar para a Graça e dizer, você está errada. Porque a mãe é ela, quem vai saber é ela. Mas trazendo para a melhoria de uma criança, a criança ela se desenvolve à noite. Então se ela passa a noite acordada, ela vai se desenvolver? Não, valorize a noite de sono. Quer falar, Jade? O celular hoje, que eles gostam do celular. Desde que vai criar o celular, ele come tudo. Desse jeito, eu tenho 2 afilhados que os dois são irmãos e a diferença é de meses. Um tem 2 anos e o outro tem 3 anos. Parece de 1 ano, questão de meses. E aí, os dois em casa são umas ferinhas. A mãe não consegue fazer nada, a mãe não faz nada, os meninos já quebraram a televisão, já quebraram o sofá, já quebraram os brinquedos, é tudo dentro das caixas de cima de casa, tudo que é canto. São umas ferinhas, né? Ele na minha casa, quando vai os dois para minha casa, eles não são a metade do que eles são em casa. Os meninos não comem, derramam mais no chão, em cima das coisas do que comida mesmo. Brinca, bota as mãos na frente, faz o que quer mesmo. Lá em casa não faz isso não. Aí ela até achou graça, porque da última vez eu levei um de 3 anos lá pra casa. Ele mamou até o tempo desse. E ele nunca foi dormir fora. E aí no dia que eu cheguei lá, ele queria porque queria ir comigo. Eu digo, olha, você vai. Eu conversei com ele bem sério mesmo, você vai. Agora, se você chorar atrás da sua mãe, você só sabe que você vai estar aqui amanhã, quando você dormir e acordar no outro dia. Não vou trazer você mais hoje não. Aí ele, tá certo. Ele fala, bem, tá certo. Aí, tchau mamãe, só dá tchau mamãe dele. Aí ela, mulher, tu vai levar ele de madrugada pra me deixar. Ele não deixa não, tá? Ele vai passar a noite todo chorando. Eu não me irrito com criança chorando. Aí ela começou a rir. Aí ela pegou e disse, mulher, pois vamos esperar. Vou botar aqui vou marcar aqui. Se é meia-noite ou 3 horas da manhã, mas eu sei que vem. Depois vamos lá. Aí ele foi, todo contente, conversador, conversa de 3 anos, parece que Dário foi uma pílula falando. É o caminho todinho conversando. Aí meu marido é muito calado, né? Meu marido, meu Deus do céu, menino pra conversar. E meu marido, eu já tô imaginando a gente ver um filho, não tem curso pra nada, me fala o que quer entender. Aí quando a gente chegou lá em casa, na minha casa tem um centro de vídeo mesmo na sala, assim tem uns porta-retratos. Quando ele chegou com o dedinho assim, ó, pode não pode. Aí, pode não, né? Eu disse, pode não. Aí meu marido tem um videogame, um monte de videogame lá em casa também. Aí esses controles de videogame parece que chama toda aquele que lá em casa já vai lá pra cima. Meu marido morre de cima do videogame dele. Aí quando ele chegou, ele já queria mexer nos botões. Aí eu isso vai dar certo. Não vai dar, tá? Eu não vou deixar nem pelo choro, é só pela tema dos botões do videogame. Ele disse, não, ele vai mexer não. Aí eu fui conversar com ele, eu disse, olha, não pode mexer em nada que não seja brinquedo. Aí eu peguei um monte de coleção de caneta colorida, dei pra ele desenhar. Resumindo a história. Ele chegou lá em casa de tarde e só veio embora no outro dia. Não chorou. Não fez xilique pra comer. Ele não deu trabalho nem nada. Foi na padaria comigo, extremamente educado, que eu nem sabia que ele era tão educado assim. Chegou foi na padaria comigo, não pediu pra ir no braço. Outra criança, a mãe disse, pois ele vai passar um mês lá. Pra ver se ele volta desse jeito. Foi na padaria comigo, a pé, nas 2 ruas depois da minha casa. Não quis que eu botasse ele no braço. 3 aninhos, viu?
não receba das lembranças. Foi conversando do começo ao fim, ele ainda disse assim, você sabia, Pia, que eu tô gostando muito da sua casa? Desse jeito. E olha que a metade da fruta que ele ia mexer, ó, não, epa, não. Já, mas sabe o que é? É o limite e o tipo de qualidade que eu dava pra criança. Porque às vezes a mãe ela passa o dia todo com a criança, mas não dá um momento de qualidade. Tá ali só por estar. Então eu teria meia hora de mostrar com ele, mas eu desenhei, eu pintei, a gente pegou de massinha de modelar, ainda brincou. Então pra ele aquilo foi um momento bom, um momento gostoso, né? Coloquei televisão, ele assistiu um pouquinho. E o melhor, quando deu 10 horas ele estava dormindo. A mãe dele disse que o menino passa a noite todo dia se acordando e quando vai se dormir de 10 horas, só vai, acorda, tira um cochilo, de meia-noite desperta, só vai dormir lá para as 4 horas da manhã. Eu sofri assim. Ele dormiu, não acordou nem um dia, e eu acho que ele ainda chegou enfadado, porque no outro dia eu tive que acordar ele de 5 horas da manhã, porque é a hora que eu não trabalhar. E aí eu trouxe ele dormindo, aí quando ele ia chegando na rua, a mãe dele já estava lá, ela mora no primeiro andar, ela já estava lá na varanda, aí meu esposo disse, olha quem tá ali, ele dormindo, ele disse, mamãe? Ele disse, mamãe? Aí levantou assim, pronto, foi o momento que ele despertou. Aí entrou, ela disse que ele dormiu da hora que eu entreguei ele até meu dia. Ela acordou para ele comer, porque ele tinha passado enfadado lá em casa. Ele andou 2 ruas a pé, que não tem costume de andar, né? E o engraçado, ele chegou na padaria, eu digo, meu Deus, eu morro de medo de criança fazer escândalo no santo, né? Aquela tranquilidade também que ele tem. Isso, sem grito, sem barulho, sem nada. Isso também. E aí ele chegou na padaria muito educado. Aí ele chegou lá na padaria e tinha aqueles biscoitos bem baixinhos que eu acho que já bota ali pra criança pegar, né? E na minha casa tinha biscoito, mas ele chegou e disse assim, eu adoro biscoito de morango, ele dizendo, né? Aí eu disse, pegue, aí ele pegou o biscoito, aí ficou segurando, aí eu comprei o que eu tinha de comprar, e quando eu cheguei no caixa ele fez, eu gosto de biscoito de morango pra mulher, né? A mulher disse, ele disse, a mulher, deixa eu botar aqui na sacolinha, a mulher disse, na sacolinha pequenininha, daí ele disse, muito obrigada. Eu disse, menina, tá ficando com a educação. Mas é porque justamente é a educação que a pessoa dá, né? Se você deixa fazer tudo, e se chorar, e você der, acabou-se. A gente tem que ser firme nas atitudes. Se você diz que não, aceite seu não. Por mais que seja doloroso, que às vezes dói, mas né, queria ceder, mas não ceda. Porque a criança ela entende e ela vai perceber e ela vai usar aquilo contra você. Seja pelo choro, seja por um grito, seja por um esperneado, seja pelo que for. Outra situação que eu vou trazer para vocês que eu achei bem interessante, eu estava no Carrefour semana passada. E aí tava tinha o pai e a mãe e a criança lá. Eu acho que ela tinha em torno dos 5 aninhos. Ela não era tão pequenininha não, já era uma criancinha maiorzinha. Essa menina ela começou a dar um espetáculo no show, começou a fazer assim, nas pernas, né? Quando o pai viu, o pai olhou assim pra ela e ela continuou. Vinha essa menina, ela começou a fazer assim, descendo assim na parede. Do jeito que o pai dele, aí o pai falou bem sério, ou você levanta ou você vai ficar aí. E ela, não sei o que ela queria, sei que ela começou a se derreter assim na parede e se jogou no chão. Aí a mãe querendo levantar ela e ela lá se jogando. Aí o pai disse, não, deixa ela aí, ela não quer ficar, foi-se embora. Quando a menina começou a ver que não estava vendo o pai distante, isso aqui no outro, não teve aquela alisada, aquele nada não. Eles foram embora mesmo, eu disse, vamos, e eu preocupada com a menina. E ela não vai ficar aqui. E aí eles foram, quando eles já estavam quase chegando lá na fila do caixa, que ela viu que eles estavam muito longe, que eles também não olhavam para trás, aí ela começou a chorar, gritando para a mãe e para o pai, correndo para onde estava eles. Mas se você ficasse ali adulando, não sei o que, aí é que o espetáculo ia ser grande, né? Aí quando a mãe chegou lá, botou ela no braço, eu vi ela conversando, secando as lágrimas, pronto, tranquilizou, né? Então quanto mais você der importância para o que ela está fazendo, mais ela vai fazer naquele momento. Então a gente precisa ser firmes, né? Ser firmes nas nossas atitudes. Porque parece às vezes que eles respeitam mais os filhos, porque dizem que eu sou um filho muito, não um filho já até bravo. Mas não é que eu sou brava, é que eu sei dizer não. É isso. Dentro do meu quarto, a minha cachorra é meio imperativa, só que eu digo, fica quieta com as cachorras, porque se deixar, filha, eles cachorros, mas não sabe Deus. Fica quieta, se quiser assistir. Vou botar um desenho, senão você não sai do quarto. Pronto. Eles me obedecem, aí não faz. Menino, já se faz agora porque tem menino. É desse jeito. É a mesma coisa. E aí, é assim, pronto, minha irmã
passear. Ele não está de castigo. E aí nós temos a questão de... Tá vendo? Eu saio do mesmo jeito. E aí nós temos a questão também de ser moldada com os meus, que eu já falei sobre isso aí. Sempre quieta ou sempre comportada, esse nome de criança saudável, isso não existe, né? Criança brinca, zoa, pula mesmo. Não precisa brincar de fantasiar. Muitas pessoas acham que criança não precisa brincar de nada. Tem que estar ali só existindo. E não é assim. Criança zoa, criança brinca, criança cai, criança se machuca. E isso faz parte da criação, né? E foi. Eu todo e a filha dela se maquiou. Menina, eu não vi, ela pegou minha criança. Pegou o salto de graça. Pegou meu salto. Com 2 aninhos. Bem coisa pequenina. E ela racha no salto. Foi aqui, dando a boca aqui com a mão. Mamãe, machiando. Nossa! Já não foi essa menina, não existe não, graças a Deus, não. Ave Maria, os pezinhos dele. Mamãe, é porque eu não gravei mais. E ela Cadê a pegou roupa? comigo na mão. É o quê? Racha no salto e outro na mão. Mamãe, cadê o novo vestido? Você não vai não? Desse jeito, bem que não cabe, gente. Criança faz coisas assim que a gente se acaba de rir, Nós né? já temos demais com esses 2 casos. E aí nós temos a questão de esquece facilmente o que vê, o que ouve, a gente já falou sobre isso, não esquece. Não deve ser levado a sério no que sempre que diz. A criança, muitas vezes, quando conta uma mentira, a gente consegue, quando a gente tem uma boa conexão com a criança, a gente consegue identificar quando é mentira e quando é verdade. Às vezes a criança ela fala assim, algo sério, e a gente precisa estar atenta a alguma coisa, principalmente questões de abuso sexual, né? A gente precisa estar muito atentos a esses detalhes. Deve ser castigada sempre ou deve ser gratificada sempre, isso é muito errado. Tudo castigar, ou senão tudo gratificar. Ai, vai passar de ano, se você passar de ano, eu dou uma bicicleta, eu dou um videogame, eu dou um celular. Isso é extremamente errado. Se passar de ano, não é questão de brinde, é questão de obrigação da criança fazer aquilo. Então aquilo não é para uma diversão, aquilo ali é um dever dele, né? Então não é que você tenha que ser rígida, não é questão de ser extremamente seca, mas você tem que elogiar, estimular com palavras, mas não com presentes. Então dizer parabéns, minha filha, continue assim, isso você me dá orgulho, né? Eu sou muito feliz por você conquistar isso, mas toda vez dizer que vai dar alguma coisa não é legal. Por quê? Talvez você prometa uma coisa que não seja do interesse dela. E ela diz, pra mim tanto faz passar de ano ou não, também não queria ganhar isso, né? Então eles podem até justamente ter essa justificativa e levar isso para a fase adulta, tipo, eu vou comprar isso para mim porque eu mereço. Vou fazer isso porque eu mereço. Né? Eu trabalho tanto, vou tirar isso para mim porque eu mereço, porque eu trabalhei demais. Então, às vezes, tudo que a gente passa na infância, a gente leva para a nossa fase adulta. Reflete de algumas formas boas ou de formas ruins. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E aí, o que eu sempre falo, se você quer ter uma boa convivência com criança, mantenha o hábito de ter uma rotina. Nada mais interessante, né, e melhor para a vivência de vocês como cuidadores do que manter uma rotina diária. Hora de acordar, hora de tomar café, hora de brincar, hora de fazer atividade, hora de ir para a escola. Ai, professor, isso é muito monótono. Não, para a criança isso é essencial, porque trabalha a organização da criança. Então, se a criança ela sabe que ela tem de 10 às 11 para assistir, ela vai fazer de tudo para naquele horário ela estar livre. Sabe que de 11 horas ela tem que tomar banho para almoçar, ela já vai estar preparada para aquilo. E é uma forma da criança não ficar totalmente livre para fazer o que quer, entende? Né? Às vezes a criança tem tanto tempo livre que fica entediada, sem ter o que fazer. Então preencha os horários certinho, que com certeza você vai conseguir ter o controle do sono, da alimentação e das outras atividades, certo? E aí, limites com TV, com videogame, com celular, com computador, realizar brincadeiras que rompam o sedentarismo. Cada vez mais as crianças estão presas na frente de um sofá, sentadas em cima de um sofá, na frente de uma televisão, de um videogame. Cada vez mais crianças obesas por causa de alimentação saudável e de exercício. Tem crianças que não gostam, preferem jogar bola pelo celular, pelo videogame, do que realmente sair para jogar bola, para brincar. Preferem brincar de corrida do que andar de bicicleta, né? E isso vai trazendo o quê? Cada vez mais a morbidez e futuras doenças, como por exemplo a obesidade, né? Acompanhar a pediatra sempre, é muito importante a criança ter o hábito de acompanhar após o nascimento. E
incentivar os bons hábitos alimentares também, certo? Dúvidas sobre a pediatria? Criança? Não, tá tranquilo, tá suave. Feedback, conversa com todo mundo. Quem tá passando? Já passei por isso. Por quê? Pelo quê? Todas essas cuidados, né? Sim, porque seus filhos... Só que minha filha disse que eu sou muito rica, por isso que eu levo para todo mundo. Porque ela não sabe cuidar. Sua filha tem o quê? Minha filha disse que Deus mesmo não gosta de mim porque eu sou muito rica. Por quê? Porque lá na casa dele, que faz uma coisa na minha casa, tem tudo uma produção disso. Mas agora é difícil ele vir na casa. Porque, ó, ele só está funcionando, já está funcionalizado. Ele come com o celular. Lá em casa ele não come. Quando chega lá em casa, é outra disciplina. Na casa dele, ele faz a chequeira. Ele passa a ser a mão suja na cara da televisão, enfim. Na minha casa, ele não sabe também. É verdade. Tem que ter disciplina para tudo, eu sou assim. É verdade. Agora, Agora falando sobre saúde na terceira idade. Eu sempre... Oi, jovem, foi? Tá procurando alguém? Não? É depois. Ah, é o Marcos, né, Marcos? Tudo bom? É daqui a pouco, viu? Olha, conhecer os alunos virtualmente é quando chega a gente... Eu não escuto a voz, é que a gente lembra quem é, tá vendo? Saúde na terceira idade, né? A geriatria, eu sempre me identifiquei mais com a pediatria. Eu adoro trabalhar com crianças. Eu tenho um prazer em trabalhar com crianças, né? Já com a parte da geriatria, é o que eu mais atuo. Eu trabalho muito mais com idosos do que com crianças. Criança não tem uma oportunidade de trabalhar na minha área de físio, eu não tenho a oportunidade de trabalhar com criança. Mas se fosse para escolher entre a geriatria e a pediatria, eu escolheria a pediatria. Porém, eu só trabalho com idosos. Eu gosto, lógico, né? Eu faço aquilo com amor, mas se fossem escolhas, eu escolheria a pediatria. Eu sou apaixonada por criança, qualquer tipo de criança. E quanto mais danada, pra mim, melhor. Leve, mulher, eu sou louca por criança, apaixonada. Mas lá na minha família, todo mundo é assim, todo mundo gosta de criança. Minha mãe trabalha com criança, eu trabalhei minha vida toda com criança. Todo mundo da minha família é louco por criança, então a gente tem esse apego, né, pela inocência. Eu acho uma coisa muito linda a inocência de uma criança, a criança aprendendo, a se desenvolver. Isso é muito perfeito, né? Já o idoso, ele tem mais, eu acho, do meu ponto de vista, é mais difícil você mudar a opinião de um idoso. É mais difícil você conseguir conviver, no meu ponto de vista, né? Então, assim, como cuidadora, se fosse para me escolher. Oi? o idoso, ele já tem uma opinião Sim, formada. e criança tudo a gente consegue enrolar. Tipo, vamos fazer isso e eu vou levar, você vai ganhar uma estrelinha, vou fazer ganhar um desenho. Coisinhas bobas, a criança faz porque vai ganhar. O idoso quando diz que não quer, minha filha. Você só falta morrer e o idoso diz não quer, então. Bate o pé. Né? Aí você tem que fazer todo um jogo de cintura para reverter a situação. Exatamente. Então, pra mim, no caso, se eu trabalhasse como cuidadora, eu sempre preferia com criança do que com idosos. Mas a gente sempre não vai, às vezes, pelo que a gente gosta, mas tem afinidade, né? Vai pelas oportunidades que aparecem. No meu caso, eu atendo muito idoso. Quando eu sair daqui, eu vou atender 2. Quando eu sair daqui, 2 idosos. E aí, gente, nós sabemos que, por isso que a gente fala que a profissão de vocês é a profissão do futuro. Por quê? Porque no nosso país está tendo uma grande evolução sobre a questão dos idosos no Brasil. Antigamente, os idosos morriam muito novos, muito jovens. Uma pessoa com 60 anos era considerada uma pessoa já com o pé na cova, né? 40 anos o povo já estava já destruído para a vida, né? Hoje em dia não, gente, tem pessoas com 60, 70 anos que dá de 10 a velho e muita gente de 20 anos, né? Na saúde, na atividade física, até estudando, eles estão estudando ainda mais, né? Então, está tendo esse aumento, a estimativa dos idosos no Brasil está aumentando e dos jovens está diminuindo. Né? Isso indica que cada vez mais as pessoas estão envelhecendo e está dificultando, aliás, está diminuindo as situações das pessoas terem muitos filhos.
Tanto que, por exemplo, antigamente minha avó teve 7 filhos, 8 filhos, 10. Já geração 18, 23, tá vendo? E aí hoje em dia não. Tem famílias que tem 2, tem família que tem 1, tem gente que não quer ter nenhum, quer ter só um pet, né? Então isso é muito relativo e isso está tendo uma interferência aí nos estudos que fizeram. Então no Brasil houve sim, já está acontecendo esse aumento e muita coisa está mudando, como por exemplo a questão das leis trabalhistas, né, que está mudando aí para as pessoas se aposentarem um pouco mais tardia, para ter um equilíbrio na economia. Muitas pessoas não está aumentando a população idosa, então muitas pessoas estão se aposentando e pessoas jovens para contribuir, não tem, né? Então estão aumentando aí essa faixa etária para ver se a economia fica equilibrada, para vocês verem o quanto isso está sendo forte no nosso país. Então, deixando o país na 5ª posição mundial com a maior população. Nós somos a 5ª população maior com pessoas da terceira idade. Segundo o IBGE, o quadro ainda vai aumentar. Então, se vocês observarem nesse gráfico aí, né, nós temos informações de 2004, 2014, 2030 e 2016, falando sobre cada época aí. Se vocês se atentarem, de 0 a 14 anos de idade, 15 a... Vocês podem olhar nesse quadrinho aí, a gente vai falar depois sobre a evolução e a diminuição. De 15 a 29 anos, de 30 a 59 anos e a partir dos 60 anos de idade. São as idades que vai modificando aí com o decorrer dos anos. Em 2004, pouquinho tempo aí atrás, né? De 0 a 14 anos, aqui no Brasil, ocupava 27% da população tinha essa faixa etária de idade. Já em 2004, quem tinha 15 a 29 anos também era 27,3%. Então, era muitos jovens ocupando o Brasil, né? De 30 a 59 anos, 35%, e a partir de 60 anos de idade só tinha 9,7% de idosos. Então, era uma minoria. Pouquíssimo, quase nada de idosos no nosso país. Então, o nosso país era um país de mais pessoas jovens do que pessoas idosas. Em 2014, 6 anos atrás, de 0 a 14 anos já teve uma queda, caiu para 21%. 15 a 29 anos caiu para 24%. 30 a 59 anos deu uma subidinha aí para 40%, porque 30 a 59 anos é quando a pessoa começa a ficar bem mais maduro, né? De 15 a 29 anos, você pode ligar aí o papinha, todo dia é 5, 10 mortes de pessoas com essa faixa etária de idade, né? E com 60 anos aumentou para 13%, a população idosa ela começou a evoluir um pouco mais. 2030 evolui ainda mais e 2060, olha só a modificação. De 0 a 14 anos, apenas 13% da população terá essa idade. É como se tivesse trocado, vai ter muito mais idosos do que jovens no país. 15 a 29 anos, apenas 15% da população terá essa idade. Né? Nós estaremos nessa faixa etária aqui, ó, dos 33% da população idosa que ocupará o Brasil em 2060. Deus queira que não Não é? Então, para vocês verem a modificação dos tempos, os idosos estão se cuidando mais, hoje temos mais chances e oportunidades para ter hábitos saudáveis, sair do sedentarismo, temos as equipes de saúde aí para dar um suporte melhor, né? Tudo é bem visado, às vezes o próprio ser humano que não visa a qualidade de vida, como por exemplo, não querem se alimentar bem, não querem fazer uma atividade física. O governo ele se preocupa até com isso, porque toda a praça que existe aqui dentro de Natal e nas outras regiões tem uma pracinha justamente para estimular a questão da academia, do exercício, né? Tem as medicações de graça na unidade básica, o remédio de hipertensão, de diabetes, de asma, entre outras medicações, são doados de graça, doados entre aspas, porque vocês também pagam por isso, mas é uma forma gratuita que vocês podem pegar justamente para ter o controle da saúde aí, né? Então, por isso que nós estamos evoluindo nesses aspectos. E aí eu queria que vocês prestassem bastante atenção nesse detalhe aí, que eu queria que vocês me dissessem
A opinião de vocês sobre os fatores que interferem na saúde da terceira idade. Nós temos aí 51%. Qual é o maior fator que pode atrapalhar uma pessoa não ter uma boa qualidade de vida, de saúde na terceira idade? Qual é? Não pela... Hábitos? Diga, André. Não pelo hábito. Não, está dizendo ali que 51% é o quê? Hábitos de vida. Hábitos de vida é o quê? Pela alimentação. Fazer exercício equilibrado. Atividade física e mais? Alimentação saudável. Não. Sim. 51% da que interfere. Vão para trás que vocês estão mesmo na caída, por isso estão congelando aí. Vocês estão na caída do ar. Eu vou dar uma aumentada aqui. Eu vou aumentar. Vou deixar. Estava no 17, eu vou deixar no 22. É porque vocês estão na caída, a aspa do ar-condicionado está caindo mesmo aí. Mesmo na cabeça, é. Mas eu deixei no 22, eu dei uma aumentadinha. E aí, os hábitos de vida são o quê? Exercício físico, o que mais? Alimentação. Cuidar da saúde, Evitar o estresse, melhorar o sono, ir regularmente ao médico. Isso é manter os hábitos de vida saudáveis. Aí eu pergunto, os hábitos de vida eu posso mudar? É uma escolha minha eu poder mudar meus hábitos de vida? Sim, com certeza. Né? Eu posso mudar minha alimentação. Oi? Você não muda, quem vai mudar para você, seu hábito? Aí eu pergunto a você muda seus hábitos de vida? Você mantém uma boa alimentação, exercício, tudo direitinho? Então continue assim, porque os hábitos de vida são 51% que atrapalham na saúde da terceira idade. E são coisas que você tem o controle de mudar. Depois que eu comecei a caminhar, até minha tireoide melhorou. Isso. Então, ó, apenas 20% é questão de genética, né? A questão de passar de pai para filho. Isso aí eu não posso mudar, o meu DNA, minha genética eu não consigo mudar, mas os meus hábitos de vida sim. As condições ambientais e as doenças é apenas 10% que podem interferir na qualidade de vida. Então, prefira as suas escolhas de hoje, será você amanhã. Então, se hoje você escolhe se alimentar de gordura, açúcar e sal, parabéns. Amanhã você... Oi? O seu cachorro postpone já está... Amanhã, né, quando você chegar na sua terceira idade, você vai ser diabetes, hipertensão, colesterol alto, cardiopata, entre outros problemas de saúde. Então, entre você escolher estar dentro de um hospital, tomando soro, tomando medicação, respirando com a ajuda de aparelhos, ou você prefere ter 80 anos andando de bicicleta, curtindo um parque, tomando banho de praia? As escolhas quem fazem é vocês. Essas escolhas quem fazem é vocês. Não só vocês, né, como também vocês são pivô de estimular as pessoas a manterem esses hábitos de vida saudáveis. Porque muitas vezes é vocês que passam o dia todo com aquelas pessoas que vocês cuidam, né? Então, estimular a se alimentar bem, a fazer uma atividade, a preservar o sono, diminuir o estresse, ir ao médico com frequência, ok? E aí, as principais doenças que atingem, né, a hipertensão, a gente já viu sobre isso aí, a gente vai ver mais um pouco à frente. Os cuidados com a saúde do idoso são controlar a pressão arterial, não fumar, praticar atividade, evitar o estresse, fazer exames de sangue periódicos, consultar regularmente o geriatra, alimentação saudável, controle do sal, controlar o peso, beber muita água, sono e exercitamento. Isso aí a gente é um check-up. Todo dia a gente precisa fazer isso aí, praticar. Nem vai dar certo. Gente, alguma dúvida? É o quê? É o quê? O resto, todos os outros aí.
Ele faz. Só a mente que ele não quer trabalhar. Eu que cuido da alimentação dele, tá? Ele muda a alimentação toda a tarde. Tinha muito, mas Muito bem. mas o idoso não quer fazer. Nem quer fazer flexão, nem quer fazer idoso. Nem quer fazer flamengo, ele não quer. Deixa a noção assim, paga Ele ele. não quer não, vai fazer mesmo, sai. Faz com carinho, com amor que dá certo. Prometa uns beijinhos. Olha, você dá uns beijinhos vai ser mais tarde. Eu disse, professora, se eu botar até outra coisa a você. Muito bem. Muito bem. Promete o ouro. Ah, Jacilene, é isso mesmo, Jacilene. Tem que estimular, viu? O povo. Essa perna aqui, ó, ele consegue mudar a meia. Aí essa daqui é dando dificuldade. Desculpa a pergunta, vocês estão tem quantos anos? 68, Você tem quantos anos? então 50. Aí eu pego e digo assim, vamos fazer por 5. Até quando você aguentar. Aí eu pego o joelho dele, me ensinou. Mas ele pega, ai filha, não está fazer. Vou dizer, ela foi fácil para você se manter em forma para outras coisas também. Outras atividades. Outras atividades eu não sei. Ai, não teve dor, né? É engraçado, né? Não sente uma dor na unha. E olha a outra, menina. A outra. Isso deve ser sério. Eita, menina, vai dar certo. Olha, aí a gente falou, porque 18 anos mais velho que você, né? Você tem 50, tem 68, 18 anos, então tem que cuidar mesmo, porque senão daqui a pouco a vaca vai por trás. Não é ficar. Não é ficar viúva, não. Você tá muito nova, vai ter que ser. E você não aparenta nem ter 50 anos, você aparece bem mais jovem do que 50 anos, viu? Então, parece bem mais jovem. E aí a gente falou já sobre o autismo no início, a gente debateu bastante sobre o assunto, mas eu vou dar uma pincelada aí pra vocês. Né? A gente viu que o autismo, ele é um transtorno do desenvolvimento, né? E aí a gente viu que ele é caracterizado por problemas na comunicação, na socialização e no comportamento. Geralmente é diagnosticado de 2 a 3 anos de idade, né? Nós sabemos que hoje em dia as crianças nascem e já são feitas uma bateria de exames, né? Teste da orelhinha, do olhinho, do pezinho, e lá se vai, e lá se foi, né? Aí muitas pessoas podem perguntar, professora, e por que o autismo não é identificado tão mais cedo, tipo, assim que nasce? Porque Não, porque a criança tem que mostrar. exatamente, porque a questão não é física, né? É justamente o comportamento, o desenvolvimento da criança. Como é que eu vou avaliar uma criança de meses? Não tem como avaliar. Né? Com 1 ano até 2 anos de idade, o comportamento é muito parecido, porque elas já estão aprendendo muita coisa. Então não tem como a gente diferenciar, por exemplo, quando uma criança um autista que tem muitas manias de pular. Uma criança nova também pode ter, uma criança que não é autista, 1 ano pode ter algum tique normal, que não é considerado como autista. Né? Como, por exemplo, não gostar de barulho. Tem criança que não gosta de barulho. O autista também não gosta. Né? Então, novinhos demais, a gente não consegue identificar, mas a partir dos seus 2 anos que começa a desenvolver a fala, o movimento, entre outras coisas, aí sim, a comunicação, a socialização, aí a gente começa a observar
com muito mais certeza o autista. Professora, é por isso que eles estão proibindo os fogos, né? Porque eu não sabia que eles tinham. Que teve um que jogou em um prédio. Isso. E também, professora, tem muito dos pais começarem a aceitar também, né? Também. Tem muito pai e mãe que não aceita a criança naquela letra. Também tem esse Como uma vez problema. até, não sei chamar, até teve uma mãe, eu acho que a Cileide vai lembrar, que tinha uma mãe que uma vez ela trouxe o filhinho dela, ele era autista. E ele passou a aula todinha fazendo, incomodado com aquele som, aquela zoada e tudo. Quando foi na outra sexta-feira, ela não trouxe ele, mas aí ela, acho que era até a Ilana até comentou sobre o autismo e ela até falou do filho dela, que pedia desculpa às pessoas, porque às vezes as pessoas não entendiam. Não entendem. Mas o filho dela tinha essa deficiência e ela realmente não tinha com quem deixar. Tem muitas pessoas que não entendem, porque as pessoas só querem ter piedade das pessoas, tipo, se elas veem. Então, se vê uma criança sem um pé, sem uma perna, sem enxergar, sem falar, aí ai, tadinho do bichinho. O autista, ele é perfeito aos olhos humanos, né? Então, o comportamento da criança, por ser diferente, muitas vezes é confundida com mal educado, por não ter criação, por isso e por aquilo outro. E não é. Saber, né, a realidade. Isso, exatamente. Não entende, justamente. Então, assim, a criança autista, ela tem algumas características que são bem, que a gente consegue identificar bem mais forte. Essa questão dos sentidos. Todos os sentidos da criança autista é muito sensíveis. O sentido do paladar, o tato, a audição, a visão, todos os sentidos da criança autista, ela é muito mais forte do que uma criança que não é autista. Como, por exemplo, tem crianças que odeiam tocar em qualquer coisa, na areia, na grama, e fica logo com os pezinhos puxando, né, a criança autista, porque não gosta de jeito nenhum do contato do tato, né, o tato tocando em alguma coisa. Já todas as crianças autistas que adoram, e aí às vezes até é perigoso, porque tudo elas querem pegar, tudo elas querem tocar, né? Já existem situações que crianças autistas odeia barulho. Os fogos, a sensação que eles têm, a mesma sensação dos cachorros inteiros, né? É horrível, é estressante. Então, quando eles escutam aquele barulho, mexe com a audição e eles ficam extremamente estressados. Né, lá dentro. É 3 vezes mais alto. 3 vezes maior do que o nós normais, né? Então é extremamente irritante. Quando eles escutam esse barulho, eles começam a se bater, eles começam a se machucar, chorar e até mesmo agredir quem está próximo deles. Mas é uma forma deles demonstrar que aquilo está incomodando, né? Que é um comportamento que é diferente por exemplo, uma criança normal quando está com dor, ela pode até dizer, mãe, eu estou com dor aqui, pode apontar, pode... A criança autista, ela só chora. Ela não chega a dizer, ai mãe, eu estou com dor aqui, dor de cabeça, dor no estômago, no meu ouvido. Não consegue dizer, então ela só chora. E aí você precisa identificar onde é, né? E aí é bem difícil, bem cansativo a rotina por causa disso. E quem não entende, acha que leva pro lado pessoal, que é cheio de manha, cheio de frescura. E não é. Então a criança autista, ela tem dificuldade na interação social. Quem aqui tem acesso à Netflix? Não entende? Eu vou indicar uma série para vocês que se chama Atipical. Atipical, o nome da série. É uma série na Netflix que é maravilhosa, que fala justamente sobre o autismo. Vocês vão adorar, estão na 3ª temporada, não perco uma. Vocês assistem, depois vocês comentam comigo o que vocês acharam. De um adolescente autista, que consegue entrar na faculdade, consegue estudar, consegue trabalhar, mas ele tem muitos traços do autismo, que isso vai debatendo na série todinha, que é muito divertido. E aí nós temos a dificuldade da interação social como contato visual. O autismo, ele não mantém o contato visual de forma alguma. Você fala com o autista, mas o olhar dele é distante, é pro chão, é pro céu, mas eles não conseguem manter. A mãe faz, olha pra mim, filho dele. Ele fica assim, Diga, já. Terminou. O menino na verdade está doente. Aí eu falo com ele falo com ele. Eles não mantêm o contato É difícil, visual. né?
Eu já vi também. Não tem não. Que não me falou, que vacilo. A expressão facial é diminuída nesse momento de tá feliz, tá triste, tá tenso, tá com dor, eles não movimentam muito, é uma coisa mais diminuída. É tanto que nessa série ele tá querendo arranjar uma namorada. E aí o amigo dele começa a ensinar, o amigo dele não é autista, aí começa a ensinar. Mas a série é enorme, não tem só esse capítulo, não tem só esse pedaço, não. É uma série, não é um filme, é uma série. Não tem vários episódios. Quando dá que você chega a esse episódio, talvez a análise aqui até esqueci. E aí ele querem paquerar. E o amigo dele diz, olha, como é que você paquera as meninas? Aí ele quer, como é que eu posso paquerar uma menina? Aí ele, você tem que encarar ela, aí já entra uma dificuldade, porque ele não mantém contato visual. E você tem que sorrir. Aí ele tá certo. Aí quando chegou a menina, aí o amigo dele, olha, aí entrou a menina, que ele trabalha numa loja. Aí ele vai olhar pra menina, aí a menina começa a olhar pra ele, aí ele vai sorrir pra menina, aí o amigo dele, sorri, ele. Aí o amigo dele disse, aí a menina pode se assusta e sai, sabe? Aí o amigo dele, ai, deu certo, ela foi embora, acho que ela não gostou. Aí ele disse, como é que você sorriu? Aí ele, não, aí diminuiu. Aí ele, foi diminuindo até chegar o sorriso mais normal, porque justamente eles têm essa expressão facial diminuída. É muito engraçado essa série. Você começa a rir do começo ao fim. Ele é extremamente inteligente, mas ele tem muitas manias do autismo, muitas características do autismo. Por exemplo, ele é apaixonado por pinguim. Então ele sabe tudo sobre os pinguins. Tudo que vocês puderem imaginar sobre um pinguim, ele sabe. Então quando ele está nervoso, ele coloca uma liga no dedo, ele pega uma caneta e fica batendo uma liga. E fica repetindo o nome dos pinguins. Todas as espécies de pinguins ele fica repetindo. Então é a forma dele se acalmar. Ele se acalma, a família já até percebe quando ele está nervoso, quando ele fica com essa questão de ficar movimentando bastante. É muito bom, vocês vão assistir, vocês vão gostar. E aí eles têm dificuldade em fazer amigos, eles têm dificuldade em expressar emoções, prejuízo na comunicação, como dificuldade em iniciar ou manter uma conversa, uso repetitivo de uma linguagem, alterações comportamentais, como não sabe brincar de faz de conta, padrões repetitivos de comportamento, tem muitas manias, né? Tem uns que gostam muito de ficar pulando, balançando as mãos, outros instalando, várias manias eles podem ter. Brinca com brinquedos de formas diferentes, não é que eles não saibam brincar, eles sabem brincar, mas ele brinca de formas diferentes. Pode brincar de formas diferentes. São imperativos, têm muita energia, da mesma forma que existem os que são muito passivos, já são bem mais calmos, certo? Choro ou risadas inapropriadas, eles podem estar chorando por qualquer coisa, da mesma forma que podem rir de qualquer coisa. Nessa série, ele anda de ônibus, mas ele não consegue encostar as costas na cadeira. Quando ele encosta as costas na cadeira, ele começa a ficar estressado e ele, como se fosse um surto, né? Então ele já anda, ele fica no ônibus com a bolsa nas costas, ele já anda assim. E o motorista já conhece ele, aí o motorista já vai bem devagarzinho para justamente ele não chegar a ter contato com as costas na cadeira, porque ele surta, ele começa a gritar, ele começa a ficar nervoso. Então, são coisas bem interessantes que na série a gente vê, retrata literalmente. Alguém está querendo ler? Oi. Essa criança que eu cuidei dele, tá entendendo? Eu peguei essa criança para cuidar por 5 meses. E essa criança foi desenvolver, né? Já tinha chamado. E eu mudei como que faz bem, né? Já coloquei sua presença, Maria. Pode falar, menina. Aí eu disse assim, sabe o que? Eu disse, mulher, essa criança não vai normal, me perdoa. Ela tem um pouco de levar ao pé. Ela levou, eu disse, não, ela é normal. Não, está com vergonha de dizer o que ele não vai aceitar. Mas depois que eu cheguei a chegar e comecei a estudar, a criança vai com Autista. é o que ele tem. E ela não quer dizer. Ela disse que ela quer dizer que não é. É como a Andrea disse, a questão de muitas vezes os familiares não querem aceitar, né? Não quer aceitar que a criança droga que ele tem. E aí eles têm a falta da consciência do perigo, por isso que é bem interessante essa questão de ter muito cuidado, por isso que às vezes a família faz uma autoproteção demais, né? Porque justamente eles têm essa perda de consciência do perigo, dificuldade em lidar com alterações de rotina, tem muita dificuldade. Então, se todos os dias ele toma água num copo verde, se você dar um copo laranja, ele não vai querer tomar água mais. Então, eles têm muito essa alteração de rotina. Todo dia de manhã está acostumado a tomar café
um exemplo, vitamina com uma torrada. No dia que você for colocar um bolo, um biscoito, ele não quer. Porque de manhã, para ele, tem que ser a vitamina com a torrada. Certo? Eu enchei muito essa questão de bom dia. Sensibilidade às ações, e não só ações como luzes, tato e etc. E aí, como a gente pode identificar, né? Quando a criança, você pode chamar pelo nome e ela não responde. Então, você chama Arthur, Arthur, Arthur. Ele sabe que o nome dele é Arthur, mas ele não responde, como se fosse surda. Na presença de outras crianças, ela se isola. Por isso que muitas vezes na escola que as professoras mandam um recadinho do coração para a mãe. Ai, meu Jesus, já está quase na hora. Falta 4 minutos. E eu nem cheguei a falar sobre a esquizofrenia. E aí, na presença das crianças se isola, evita o contato físico, são hiperativos ou passivos, usa as pessoas como ferramenta. Quando eles querem uma coisa, ele pega na sua mão e leva até aquela coisa que ele quer. Usa brinquedos de formas diferentes, apresenta a sensibilidade alterada, como eu falei para vocês, de todos os sentidos. Dificuldade para se alimentar, eles são muito seletivos. Quando eles se apegam a uma coisa, eles querem só aquilo. Como, por exemplo, tem crianças que só gostam de comer fruta se for de tal cor. Não, eu só quero comer fruta vermelha. Então, melancia, morango. Se colocar uma fruta de outra cor, eles não querem. Então, tem muitos esses detalhes de ser bem seletivos e quererem muito, fica até as manias, né? De querer só aquilo, aqueles tiquezinhos que tem. E aí, o que a gente pode fazer, né? Os cuidados especiais, aguardar, observar e ouvir tudo que a criança tem para se manifestar. Não atuar, vixe, não estou nem mexendo não, os bichos vai de vez. Não atuar de forma diretiva ou controladora. Fornecer oportunidades que favoreçam a comunicação. Usar linguagens compatíveis com a possibilidade de compreensão. Interpretar atos. Não dar automaticamente as coisas para as crianças, esperar elas se manifestar. Conhecer as capacidades comunicativas, garantir a proximidade física e o contato, né? Porque a criança não gosta de um abraço, de um beijo que eu vou deixar ele dar. Um abraço e um beijo nela. Dar nome às coisas, tudo que a gente for dar para uma criança, a gente tem que falar. Então, se vai dar água, tá aqui sua água, na garrafa, a garrafa é azul, tem água, tome sua água. Sempre a gente tem que estar repetindo as coisas, porque eles têm essa dificuldade na fala. E aí, testar a capacidade, que a gente já falou um pouco. Dúvidas? Tudo tranquilo, suave na nave. Fiquei devendo para vocês a esquizofrenia, porque eu pensei que ia dar tempo, mas já é 3h58. E não tenho mais como dar esse conteúdo em 2 minutos. Mas e aí, dúvidas? Vocês que estão em casa, alguma dúvida? Não, professora. Não? Então, até terça-feira que vem. Certo? Terça-feira que vem a gente dá continuidade. Até terça-feira, professora. Até, minha filha. Tchau, tchau. Beijos. Tchau. Tchau, professora. Tchau, meu amor. Até terça. Tchau, Jássio. Um abraço, Adriana, André, todo mundo aí da sala. Vou botar agora.